Olá, boa tarde. Sou a professora Letícia Juri e venho compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre as experiências, as vivências de se fazer um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, uma monografia. Muitos alunos, eles se perguntam assim, professora, mas por que eu tenho que fazer um TCC, uma monografia, por exemplo, no curso de comunicação, no curso de publicidade e propaganda, no curso de jornalismo, de relações públicas? Então, assim, se eu fosse responder para vocês, a gente levaria muito tempo, porque há vários motivos pelos quais a gente faz um trabalho de conclusão de curso, uma monografia. Mas eu queria falar de forma muito resumida, né? Que é o seguinte: todos nós, quando nós fazemos uma faculdade, quando nós estudamos, quando nós vamos para o curso superior, nós começamos a produzir conhecimento. É só você pensar, quando você chega no último período ali do seu curso, você recorda de quando você estava no primeiro período? Você consegue fazer toda essa reflexão? Nossa, o primeiro semestre, quais foram os conhecimentos que eu adquiri? No segundo semestre, no terceiro, no quarto, quando você vê, ao sair da universidade, você vai sair completamente diferente do que você chegou. Ah, professora, nem sempre. Sim, eu costumo dizer que há alunos que entram na faculdade, mas a faculdade não entram neles, ou seja, eles entram de uma forma e saem da mesma forma. Eles não produziram esse conhecimento, mas eu estou falando daqueles que estudaram, se dedicaram e produziram conhecimento. O trabalho de conclusão de curso é uma contribuição que nós fazemos, sobretudo para a ciência. Todos nós temos conhecimento e todos nós podemos contribuir com a nossa área de estudo por meio de trabalhos científicos. Não, professora, mas eu não vou seguir a carreira de docência, eu não quero fazer um mestrado, eu não quero fazer um doutorado. Não, independente disso. Sermos pesquisadores faz com que nós sejamos ainda mais críticos diante de todos os desafios da atualidade. E isso não apenas no acadêmico, isso no dia a dia de vocês. Lá na agência que vocês estão trabalhando, com o cliente que vocês estão atendendo, essa visão crítica, esse olhar crítico muda também a atividade profissional de vocês. Porque todos nós somos seres inseridos nesse mundo, né? Nós não somos seres fora do mundo, não. Nós estamos dentro desse contexto de várias relações. E todos os temas que eu conheço de trabalho de conclusão de curso, de monografia, eles buscam entender um pouco sobre as transformações, sobre as relações, sobre as vivências, sobre os impactos na nossa vida, né? Então, a primeira pergunta que vocês fizeram é: para que eu quero fazer isso? A primeira resposta é: porque eu acho que todos nós somos capazes de produzir conhecimento e podemos contribuir com a sociedade para que a sociedade tenha acesso a esse conhecimento. Uma segunda resposta que eu daria para vocês é que as universidades, elas têm no TCC, né, como uma das formas, né, de se concluir um curso. Há também os trabalhos práticos, os produtos experimentais, projetos experimentais, mas há também, né, a monografia, que é o que nós estamos falando. Por meio das monografias, as universidades, elas guardam esse conhecimento. E esse conhecimento, ele é divulgado. Ou seja, se você pensa que você vai fazer um TCC e ele vai ficar ali, que ninguém vai ficar sabendo, ou não vai ficar ali dentro de uma gaveta, não, não é isso. Quando eu falo de guardar, não é guardar na gaveta, eu falo de guardar o conhecimento. E esse conhecimento seu vai ser repassado para as próximas turmas e para as próximas gerações. A faculdade, ela pode utilizar o seu trabalho de conclusão de curso, convidar você, por exemplo, a participar de palestras, participar de seminários, a escrever artigos em congressos científicos, ou seja, você passa ali junto à faculdade a apresentar, né, todo o seu conhecimento, então, para a comunidade, não só a comunidade científica ali, os estudantes, os professores, mas a comunidade em geral, que é impactada pelos temas de um TCC. Um outro aspecto que eu gostaria de falar para vocês é como que a pesquisa científica, a monografia, nos faz refletir. Esses dias para trás eu estava conversando com um grupo de alunos e nós começamos a refletir sobre as propagandas da década de 80 e de 90. Que tipo de regulamentação tinha aquelas propagandas? E eu citei para eles, por exemplo, uma propaganda do cigarrinho de chocolate.
Então, por exemplo, eu nasci na década de 80, então eu me recordo muito bem de ir lá na padaria com meu pai, com a minha mãe, na panificadora, falou que era um cigarrinho de chocolate. Depois vocês digitam aí no Google, propaganda do cigarrinho de chocolate. E vocês vão ver lá o menininho com cigarrinho de chocolate e tal. E nós começamos a fazer perguntas sobre aquilo. Nossa, mas que regulamentação que tinha? Nossa, mas o cigarro de chocolate, as crianças não vão ter uma certa influência de querer depois fumar, mas pode-se fazer propagandas. E começamos a fazer várias perguntas. Isso é bom, tanto para quando você vai fazer uma monografia, um TCC, quando você estiver lá na agência desenvolvendo a sua criação. Quando você for pensar em algo, você vai lembrar daquela investigação. Será que isso é possível? Será que existe um desvio ético? Será que tem regulamentação? O que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz sobre esse tipo de campanha publicitária? Né? Então, tudo isso são explicações assim muito rápidas da importância de um TCC, de uma monografia. Mas vamos lá, o que nós temos que fazer, né? Outra pergunta que surge é a seguinte: tudo bem, professor, agora eu já entendi, mas o que nós temos que fazer? Qual que é o passo inicial para se fazer uma monografia? Então, a primeira coisa é saber a importância. Eu já listei algumas coisas aqui para vocês, que vocês já identificaram, vocês sabem a importância de uma monografia e TCC. Então, agora a segunda é, como iniciar? Como que eu vou iniciar? Como que se faz uma monografia? Eu chamo atenção para vocês para determinada coisa. Quando nós éramos crianças, quando nós tínhamos uns 4, 5 aninhos, talvez crianças foram mais cedo para a escola, os nossos pais nos levaram para a escola. Por que nossos pais nos levaram para a escola? Porque lá na escola, a tia falava para a gente: olha, esse aqui é o A, olha, esse aqui é o E, esse é o I, esse é o O, esse é o U. E nós começamos a conhecer as vogais. As tias falavam para a gente: olha, essa é a cor rosa, essa é a branca. Ah, a flor é rosa, né? A grama é verde, o sol é amarelo. E você começou na sua infância, quando você tinha 4, 5 aninhos ali de idade, a ter conhecimento das coisas, a identificar as coisas. Qual que é o primeiro passo para se fazer um TCC, para se fazer uma monografia? Conhecer um TCC e uma monografia. Você não pode tirar da sua cabeça a ideia de se fazer um TCC e uma monografia sem nunca ter visto um TCC ou uma monografia. Ah, eu penso que eu devo. Ah, eu acho que eu... Não é assim que funciona. A primeira dica que eu dou para vocês é: qual é o seu tema? Digita no Google Acadêmico ou no próprio Google, que tem muitos artigos. Tem um site chamado Periódicos CAPES, né? Digita lá na busca o tema do seu TCC, o tema que você escolheu para a sua pesquisa, e você vai ter acesso ali a inúmeros TCCs, onde você vai conhecer o que é um trabalho acadêmico. Quando eu fui fazer a minha dissertação de mestrado, o meu tema que eu havia escolhido era Raquel de Queiroz, jornalista. Muito fala-se sobre a romancista, autora de O 15 e vários outros livros, mas poucas pessoas sabiam que a Raquel de Queiroz, ela começou aos 16 anos sendo jornalista no Jornal Ceará e faleceu aos 92, 91 anos, sendo colunista do Estadão, ou seja, ela trabalhou por mais de quase 8 décadas, foram 77 anos ininterruptos no jornalismo. E eu queria fazer isso, esse era o meu tema. Mas eu precisava delimitar esse tema. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Procurar artigos, procurar dissertações e procurar teses que falavam sobre isso. Eu encontrei dissertações muito interessantes sobre esse viés que falavam sobre Clarice Lispector. E ali eu comecei a ver, poxa, olha como essa pessoa analisou, olha como ela dividiu os capítulos, olha como ela fez referência à autora, olha, ela fez análise do discurso das crônicas, e ali eu fui entendendo o que era uma dissertação de mestrado. Somente depois que eu entendi o que era uma dissertação de mestrado, é que eu fui capaz de fazer a minha própria dissertação de mestrado. Porque como que eu ia fazer algo que eu não conhecia, que até então eu não sabia, eu não tinha visto? Então, o que eu digo para vocês? Conheçam o que é um TCC, conheçam o que é uma monografia. E a forma super fácil de você conhecer o que é um TCC e conhecer uma monografia é nas buscas na internet, para que você possa ter acesso e conhecer como que foi dividido os capítulos, qual que é a metodologia utilizada, para que você possa pensar, idealizar e criar o seu próprio TCC.
Para a gente finalizar nesse primeiro vídeo de introdução aqui, outro ponto extremamente importante. Então, já falei qual é a importância do TCC, eu já falei para vocês qual que é o primeiro passo, né, que é saber o que é um TCC. E o terceiro passo que eu colocaria ali para vocês é a definição do tema. O que eu quero investigar? O que eu quero estudar? Citei para vocês. Eu queria estudar sobre Raquel de Queiroz, jornalista, e quais as contribuições que ela trazia para o jornalismo, porque, poxa, uma pessoa que trabalhou 77 anos no jornalismo, ela tinha contribuição. A partir desse momento em que eu tive o meu tema, eu comecei a fazer investigações primeiro sobre o meu tema. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu preciso conhecer Raquel de Queiroz, ou seja, eu preciso conhecer o meu tema. Foi então que eu vi que Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, que eu fiquei sabendo que Raquel de Queiroz, os artigos dela tinham temáticas sociais muito fortes. Foi então que eu descobri que Raquel de Queiroz era uma das poucas mulheres, e a única mulher que falava sobre temas sociais na revista O Cruzeiro, que era a revista mais importante do Brasil nas décadas passadas, né? E foi então que eu fui descobrindo essas coisas. E depois que eu descobri isso, é que eu delimitei o meu tema. E foi então que eu pensei a seguinte trajetória de pesquisa. Bom, o meu tema é Raquel de Queiroz, jornalista, 77 anos na imprensa, ótimo. Mas Raquel de Queiroz, 77 anos, tem muita produção. Vocês já imaginaram a quantidade de textos que Raquel de Queiroz publicou nos últimos 77 anos, né? Nos 77 anos em que ela foi jornalista, eu não podia fazer uma pesquisa de 77 anos. Eu precisava delimitar. Foi então que eu fiz o seguinte. Eu escolhi a revista O Cruzeiro, as crônicas de Raquel de Queiroz na revista O Cruzeiro. Mas a revista O Cruzeiro, ela tinha milhares de edições. Então, eu escolhi a revista O Cruzeiro na década de 50, ou seja, eu já delimitei o meu tema. Então, crônicas de Raquel de Queiroz na revista O Cruzeiro na década de 50. Quando eu fui analisar, mas eu estou falando de uma dissertação de mestrado, que é diferente de um TCC, que é mais simples, não estou falando de uma dissertação de mestrado. Quando eu fui analisar aquela década de 50, eu pude observar quais as temáticas que Raquel de Queiroz traziam com mais frequência. Foi então que eu defini, ou seja, Raquel de Queiroz, revista O Cruzeiro, década de 50. Foi então que eu defini 3 temáticas que eu achava que eram as mais importantes. Ela escrevia muito sobre a infância abandonada, sobre o descaso com as crianças. Ela escrevia muito sobre o descaso com o Nordeste e ela escrevia muito sobre preconceito racial. Então eu escolhi 3 temáticas. Quando eu escolhi essas 3 temáticas, tinham inúmeras crônicas. Eu precisava delimitar. Eu escolhi então 3 crônicas de cada temática. Ou seja, Raquel de Queiroz, jornalista, revista O Cruzeiro, década de 50 e 3 crônicas sobre preconceito racial, 3 crônicas sobre o descaso com o Nordeste e 3 crônicas sobre a infância abandonada. Ou seja, o meu objeto de estudo eram 9 crônicas de Raquel de Queiroz. E por meio dessas 9 crônicas eu fiz a minha investigação. Eu escolhi a análise do discurso e passei a analisar, a fazer a minha pesquisa, a fazer os meus estudos por meio dessa ferramenta, né, que nós temos vários estudiosos, vários escritores, busquei essas referências bibliográficas que me ensinaram também a fazer análise de discurso, ou seja, eu estudei muito sobre o que é a análise do discurso, e a partir disso, então, eu consegui fazer a análise das minhas crônicas. Então, essas 3 são as 3 principais dicas para vocês, as 3 dicas iniciais. A primeira, qual a importância do TCC? A segunda, como que a gente aprende lendo muito sobre TCC. E o terceiro é você delimitar o seu tema para que você possa escolher o método de pesquisa que você vai utilizar, para que você possa apresentar no seu TCC a sua metodologia de pesquisa e para que você possa ter a mensuração de resultados. Então, só depois disso tudo feito, depois que você fizer toda essa investigação, depois que você tiver esses resultados, aí sim você vai começar a construir o seu TCC. Aí você vai escolher o título, aí você vai fazer o resumo, aí você vai fazer a introdução, porque na introdução você tem que explicar o que é o seu objeto de pesquisa, qual que é o seu tema,
qual que é a finalidade, quais são os objetivos, qual foi a metodologia que você utilizou. Depois você vai fazer a fundamentação teórica, ou seja, quais escritores, quais artigos que referenciam a sua pesquisa, que dão segurança à sua pesquisa, que fala, né, da importância de Raquel de Queiroz, no meu caso, enquanto jornalista. Eu fui atrás de vários escritos, vários livros, vários artigos, e eu coloquei lá na minha fundamentação teórica, todos eles ressaltando a importância de Raquel de Queiroz enquanto jornalista, porque era isso que eu queria para minha pesquisa. Depois vocês vão descrever a metodologia de pesquisa que vocês vão utilizar e aí vocês vão apresentar todos os resultados e depois a conclusão. Então é uma etapa que você vai seguindo, é o que nós chamamos de percurso metodológico. E tudo isso é muito simples se você fizer o que eu falei para você lá na dica 2. Se você conhecer trabalhos de conclusão de curso, e se você souber exatamente como que foi feito esse trabalho de conclusão de curso, você não vai copiar nada de ninguém. Não, você não vai copiar nada de ninguém. Mas você precisa entender o que é um TCC na sua área. Então, eu espero que essas dicas bem gerais tenham sido úteis para que vocês entendam como que funciona, né? Mas logo em seguida eu vou estar gravando vídeos específicos para falar como que nós fazemos a introdução, como que nós fazemos o resumo, como que nós apresentamos a nossa metodologia de pesquisa, como que nós fazemos os resultados da nossa pesquisa. Aí a gente pode estar conversando passo a passo para ficar mais fácil para vocês. Mas agora eu só queria dar essa visão geral do que é uma pesquisa e vou falar mais uma vez. Busquem TCCs da área de vocês para que vocês conheçam o que é, na prática ali, capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, o que é um trabalho de conclusão de curso o que é um trabalho de conclusão de curso, ou seja, o que é uma monografia, tá bom?